começar, gente? Essa aula aqui é de número 16. Você fica reticente com isso que eu não conferi, mas eu acho que é 16. Então vamos lá. Na anterior, vamos falar de paginação, sim. Já tem uma pergunta aqui. Vamos lá, vamos entender esse negócio. Vamos lá. Vocês vão me ajudar, tá? Vamos combinar assim? Vão me ajudar a entender como é que funciona. E eu ajudo vocês. Vamos compartilhar como sempre, aqui o material que a gente precisa para continuar o estudo aqui. Tá, gente? Quando aparecer, vocês me avisam, por favor. Que garantias. Que tal? Apareceu. Legal, obrigado. Então, vamos para cá. Pronto. Vocês ficam aqui do meu ladinho. Então, bora. Bom, vamos lá. Então, a gente estava falando antes, né, na anterior, ainda o assunto memória virtual, né? Vamos continuar na história da memória virtual. Essa figura aí, eu trabalhei bastante essa figura com vocês. Nós avançamos mais do que isso aqui, né? Se eu não me engano, nós chegamos até o ponto de apresentar esse assunto aqui, ó. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Né? Essa parte aqui de como funciona a MMU, o papel da MMU na tradução, vamos chamar assim, né? Do endereço de memória virtual, que é processado pela CPU, né? Porque tem um programa rodando e o programa ele entende, ele usa endereços virtuais, né? Ele é transportado, enfim, ele é traduzido pela MMU para o endereço físico, e esse endereço físico, enfim, é o endereço físico, quando eu falo físico, lá da memória física, da memória RAM, né? Então, a MMU é o ator aí desse processo capaz de fazer isso. É hardware, tá? Então, ele é parte do chip da CPU, ele é integrado à CPU. Então, é muito rápido esse mapeamento. Dependendo da conversa de hoje, talvez eu tenha que voltar aqui, tá? Mas tudo certo. Deixa eu localizar aqui no livro o ponto que nós estamos, tá? Que eu vou usar bastante material desse livro aqui, porque, aliás, eu acho que eu não atualizei lá para vocês a versão marcada, né? Eu preciso ficar fazendo isso. Se vocês tiverem interesse lá no compartilhamento lá do Drive. Como vocês já perceberam, já faz tempo, né? Eu estou marcando o livro. Os pontos aí que eu acho que são importantes, né? Então, vamos lá. Olha aqui. Deixa eu parar aqui naquela figura para a gente fazer um estudo dirigido aqui, né? Em cima do texto. Vamos lá, figurinha. Apareça. Nós estamos falando de memória virtual, se necessário voltar nessa parte toda, né? Já foi toda muito bem escrita, né? Então, aqui, ó. Virtual Memory. Desde o início, a gente definiu por que a gente precisa de memória virtual, né? Porque, afinal de contas, o programa não cabe na memória, não é assim? Os processos não cabem na memória completamente, né? E uma forma de trabalhar, de resolver isso por meio de paginação. Então, a gente falou disso, de paginação. Aqui está a figurinha de novo, tá? Agora eu estou projetando o livro. De novo, eu estou falando da CPU, da MMU, né, que faz essa tradução. Nós chegamos ao conceito de endereço virtual, tá aqui, né? O que é o endereço virtual? É um endereço usado, afinal de contas, pelos processos, pelos programas rodando, né? Uma variável que você declara lá no seu programa, e eu vou falar isso já, porque eu vou usar esse exemplo lá na frente, tá? Vou falar do mapeamento. Uma variável que você declara no programa em C, por exemplo, que é um programa de alto nível, né? Uma linguagem de alto nível, uma variável que você declara lá, uma variável que você declara lá no programa em si, quando o sistema de execução coloca ele para rodar, aquela variável, obviamente, vai precisar de uma área de memória, né, para que seja guardado o valor daquela variável,
Suponha uma variável A que tem o valor 0 nela. É óbvio, né? Que eu preciso de endereços para guardar esses dados, né? É linda. Tira esse barulhinho, senão eu não consigo. Aí, obrigado. Gente, desculpa. Não, não tem. Senão não dá, não tem condição. Não. Então, vamos lá. Então, eu estou falando, endereço virtual é isso, é de uma, por exemplo, uma variável que você está usando um programa, que precisa alocar. Aí, esse endereço virtual, ele é recebido pela CPU em algum momento, né? E ele é traduzido para o endereço físico aí na memória, para a memória física pelo MMU, pelo MMU, que é essa unidade aí que faz parte da CPU. Beleza. Então, para isso, eu tenho um espaço de endereço virtual. E aí nós discutimos, aí eu quero voltar na perguntinha que eu deixei na última. Esqueci não, viu? Oh, não. Não, esqueci não. Cadê? Deixa eu achar aqui o que eu perguntei para vocês. Aqui, ó. Lembra disso aqui? É o mesmo assunto, não estou fugindo não, hein? Claro que não. Olha aqui, ó. Esse aqui, ó. Voltando para cá, esse endereço virtual, né? Aqui, ó, né? Ele é gerado. Lá na frente, aqui nós falamos sobre uma tal de aqui, ó, do espaço de endereço virtual, não é isso? Aqui. Virtual Address Space. E aí a gente descobriu aqui, e já falei sobre isso, mas posso falar tudo de novo, não tem problema não, viu, gente? Que é o seguinte, blocos de 4K, nesse exemplo aqui, são usados para mapear do espaço virtual para o espaço físico. Ou, melhor dizendo, do endereço virtual para o endereço físico. E uma técnica é você dividir o espaço virtual em pedacinhos, né, chamados páginas virtuais. Isso do lado virtual da história. Né? O que é o lado virtual da história? É o que eu acabei de falar. Um programa que tem uma variável lá, A, declarada tipo inteiro, por exemplo, quando ele for processado pelo sistema de execução, eu vou usar esse espaço de endereçamento aqui, o tempo todo. Só que, claro, ele tem que ser mapeado, como nós já discutimos, para um espaço, ou melhor, para um endereço físico de memória. Beleza. E a técnica, como eu ia dizendo, é dividir a memória física, é isso que eu estou circulando com o mouse aí, e, claro, o próprio espaço de endereçamento virtual, mas a técnica é dividir em blocos. Perfeito? Uhum. E esses blocos, do lado virtual, são chamados de páginas virtuais. Virtual pages. E do lado físico, da memória RAM física, é chamado de page frame, ou simplesmente frame. Então, eu vou ficar falando frame ou então página. Quando eu falar página, eu estou falando virtual. Quando eu falar frame, eu estou falando físico. Fechou? Então, esses blocos aí é que são o segredinho para eu conseguir mapear um grande espaço, que não existe, na verdade, físico, né, para o espaço que existe físico, que é menor. Dito isso, aí eu deixei essa tabelazinha aqui, ó. Aí falei, tá bom, então, quanto maior o bloco, o que é o bloco, gente? Bloco é a página virtual ou o frame, tá certo? É o tamanho. Tamanho, é. Em geral mesmo, tá? Então, se eu definir que é 4K o tamanho da subdivisão ali da memória física, eu também vou entender que 4K é a subdivisão da memória virtual, tá certo? Aí está aqui uma tabelazinha aqui. Eu tenho 4K endereços. Ó, vamos pegar essa segunda linha aqui. Mirem essa segunda linha. Eu não consigo marcar nesse material que eu tenho, mas eu não acho que não está tão difícil de entender. Aqui, ó, essa segunda linha aqui. Se eu tiver um espaço de endereçamento virtual de 2 elevado a 32 endereços e o tamanho do bloco de 4K, eu terei 2 elevado a 20 blocos. E, portanto, 2 elevado a 20 entradas na tabela. Beleza? Aí eu perguntei para vocês, fiz uma brincadeira com você, falou o seguinte, tá bom, o que é um computador 32 bits e um computador de 64 bits nesse contexto? Lembra disso? Acho que lembro. O contexto aqui. Um computador 32 bits é o quê?
nesse contexto da memória, é um computador que consegue endereçar palavras, né, que tem palavras de 32 bits. E o endereço de memória é 32 bits. Portanto, né, eu consigo endereçar 2 elevado a 32, ter 2 elevado a 32 endereços. Uhum. Se você fizer uma conta aí, vai dar quanto? 2 elevado a 32. Acho que o Gabriel fez essa continha, ele até brincou lá naquele dia. 2 É. elevado a 32 dá 4 GB, não dá? Uhum. Dá. Qualquer meu calculador e fazer isso, vai ver que vai dar 4 GB. 2 elevado a 32 dá 4 GB. Então, computadores, eu estou falando só de memória, porque o fato do computador ser 32 bits influencia também em outros aspectos da arquitetura, tá? Mas em termos da memória, eu consigo endereçar 4 GB de memória RAM. Beleza? Uhum. Agora, no virtual, eu posso ter mais. Não tem problema não. Mas o físico é 2 elevado a 32, um computador chamado 32-bit. Né? Tracinho bit, só para deixar claro, tá? E um computador de 64 bits, que provavelmente é esse que vocês estão usando aí, né, porque está comum, um computador de 64 bits é a mesma lógica, ele consegue endereçar 2 elevado a 64, ou seja, eu tenho condições de ter 2 elevado a 64 endereços, o que vai dar muita coisa, né, de capacidade de memória. Tá? Então, acho que foi isso que eu deixei lá. Se querem comentar isso, gente, podem comentar aí. Alguma coisa nesse sentido aí. Mas eu quero mirar na história do mapeamento. Vamos lá. Então, se eu quiser endereçar 2 elevado a 32 na memória virtual, e tiver blocos de 4K cada um, eu tenho 2 elevado a 20. Nesse momento, vocês conseguem entender por que é 2 elevado a 20? Porque 2 elevado a 20 vezes 4K dá 2 elevado a 32? E 2 elevado a 20 o quê? Fala de novo. Blocos maiores. É. Fala de novo, Daniel. Não sabe falar de novo. Por causa que 2 Ah, elevado a 20 vezes, que é o número de blocos, vezes o tamanho do bloco, vai dar o espaço de 2,32. Imagino. sim, mas por que 20? Você fez a conta? 20? Isso é. Dá um número bem próximo, né? Então tá. Vamos decifrar isso. Daqui a pouco. Por enquanto, por que daqui a pouco? Porque nós vamos explorar a história da tabela agora, de paginação. E aí vai ficar mais claro isso aqui. Por que nesse exemplo é 2 elevado a 20? Mas reforçando o que o Gabriel falou agora no chat aqui, ó, colocou aqui, ó, blocos maiores. Aqui o que vale agora e tem que ficar claro é o seguinte: quanto maior o bloco, menos entradas nas tabelas eu vou ter. Eu acho que isso talvez seja até intuitivo. Espero que sim, gente. Né? Se eu tiver blocos de 64K, olha esse exemplo aqui, ó, a última linha. Bloco grande, né? Bom, bem maior do que esse de 4, enfim. Então, se eu tiver um bloco de 64K, eu vou ter muito menos entradas na tabela. É natural isso. Vamos explorar a tabela? Porque aí eu vou voltar aqui, tá? Depois de analisar a tabela, nós vamos voltar aqui para entender com clareza por que com 4K eu tenho 2 elevado a 20 blocos, tá? Vocês vão ver que vocês vão entender direitinho, se não está entendendo ainda, tá? Então, beleza aqui? Tá? Então, essa figura é ótima para a gente continuar aqui a discussão, tá? Então, tem um mapeamento. Relembrando, esse X representa falta de página. O que é a falta de página? Determinado endereço que eu quero acessar não está mapeado. Né? Então, esses amarelos aí, ó, o que eu estou indicando amarelo? Amarelo aqui, amarelo aqui, amarelo aqui, são situações onde eu faço referência à memória virtual, porque quando eu falo, eu faço, na verdade é um programa, certo? Execução, que vai lá e faz a referência à memória. Aí eu precisei do endereço, por exemplo, 24.576. Tá? Estou marcando aqui. Eu quero movimentar o conteúdo desse endereço de memória para o registrador. Ora, 24.576 tá onde? 24.576. Acho que esse endereço, acho que esse exemplo foi bom, não. Mas eu quero, perdão.
Aqui, ó. Ah, não, bobagem minha. Aqui, ó, 8.192 é o endereço virtual, tá? Refazendo. 8.192 é o endereço virtual, quero movimentá-lo para o registrador. Estou fazendo essa referência. 8.192 tá aqui, ó, nessa faixa, correto? Aqui, ó, estou apontando aqui, 8K, 12K. Então, já tem um mapeamento feito, nós vamos olhar como isso é feito na tabela, tá? Mas aqui já está feito. E vai me mapear, a MMU vai traduzir isso para o endereço físico 24.576. Legal? Então, eu vou lá e pego o valor que está lá. Sim. Eventualmente, e esses amarelos são exemplos disso. Tá? Esse aqui tem os 5 também, mas eu marquei aí. São exemplos de que o mapeamento já está feito. Seja o virtual para o físico. Agora, há casos onde eu faço uma referência, e olha o verde aqui, é em verde, tá, pessoal? Há casos e eu faço uma referência para um endereço unmapped, né, não mapeado. Então, vamos lá, 32.780. Então, você tem uma variável A, no programa seu em C, vou pegar aquele mesmo exemplo, tá? E está precisando, aquela variável A está lá no endereço 32.780, certo? Aí eu preciso movimentar esse conteúdo, ou acessar esse conteúdo. Nesse exemplo aqui, eu quero fazer uma movimentação do conteúdo desse endereço de memória, 32.780, para um registrador de CPU. Tá? Bom, vamos lá. 32.780... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá aqui, ó. Concorda? Olha o verdinho, marquei para você. É o verde. Então, esse endereço X, o que esse X significa? Ausência de página. Fechou? Tá? Então, está faltando a página. Não tem. Eu não sei onde ela está fisicamente. Bom, se eu não sei, quais são os passos que eu tenho que fazer? Então, o sistema operacional tem que entrar em ação. Ele precisa de algum modo, acessar lá na memória física esse correspondente aqui. Né? Então, como é que acontece? A MMU vai notar que a página está em verde, tá, pessoal? Eu acho que o verde prejudica um pouco, né? Mas eu vou seguir agora o contraste. Eu acho que tá normal. A MMU notices that the page is unmapped. Ele nota que a página não está mapeada, né? E faz com que a CPU, CPU to trap do the operating system. Esse trap a gente já falou em algum momento atrás, né? Trap é como se fosse uma interrupção, uma parada, né? Trap é armadilha, né? Uma tradução livre aí é armadilha, mas ele dá uma parada, para o que está fazendo, opa, chama o SO, né? Ó, CPU trap to the operating system. Esse trap é chamado de page for. Então, pronto. O que é page for? Falta de página. Falta de página onde? Na memória virtual. Isso significa que eu não tenho um correspondente lá na memória física. A memória física está mapeada para outros endereços virtuais, mas não para isso que eu estou precisando. Então, o que acontece? O sistema operacional, seguindo a leitura, o sistema operacional pega um page frame pouco usado. Olha isso aqui. Little used. Pouco usado. Agora, isso nós vamos estudar mais na frente, viu, gente? Segurem. Tem os algoritmos para eu identificar qual que é a página menos usada. Mas o que o senhor vai fazer? Vai pegar o frame menos usado lá na memória física e vai escrever o seu conteúdo no disco, e se já não estiver lá. Por que ele está fazendo isso? Porque eu tenho que liberar um espaço aqui, ó. Supostamente, a memória física está lotada com mapeamentos para outros endereços virtuais, mas não o que eu estou precisando. Então, eu tenho que roubar um pedacinho aí, né, um quadradinho desse da memória física. Eu tenho que tirar alguém. Então, é isso que nós estamos falando aqui. Quando o sistema operacional pega um frame pouco usado e escreve o seu conteúdo para o disco. Ele, então, chama fetches, ou faz uma chamada, esse fetches significa bastante coisa, mas ele vai lá no disco, né, pega a página que foi referenciada no frame, liberado,
muda o mapeamento e reinicia a instrução que foi interrompida. Então, o que eu estou falando? Suponha que ele pegue aqui esse aqui, ó. Ó, eu marquei em verde, tá? Então, o sistema operacional vem aqui nesse frame aqui, que está em verde aqui, 4K, 8K, tira esse frame que está aqui, a informação que está aqui, o conteúdo que está aqui, grava no disco, portanto, libera esse espaço, ok? Liberou. Aí, o próximo passo que ele faz agora? Coloca o que a gente precisa, né? Isso. Aí ele vai aqui, faz um mapeamento no lugar desse X, e vai colocar que número aqui? Nessa figura. Que número que ele vai colocar para apontar para cá? Que número que ele vai colocar aqui, gente? Olhando por analogia os demais. Eu liberei esse espaço, gravei no disco para não perder o conteúdo que estava lá. Aí eu tenho que fazer um mapeamento. Aí no lugar desse X verdinho, coloco o número 1. Exatamente. Repare que o 1 estava aqui, ó. Então, esse mapeamento é perdido agora. E cuidado com o perdido, porque na realidade eu gravei no disco, né? Mas agora, aqui fica um X, concorda? No lugar desse 1 verdinho fica X, e aqui fica um 1, e uma setinha seria desenhada para cá, para seguir essa analogia aqui da figura, né? Então, todo esse processo é um algoritmo, é um passo a passo. O SO tem que fazer isso toda vez que dá uma falta de página. Então, faltou página na memória física, né? Ou seja, faltou página na memória virtual. Quer dizer, eu tentei usar, não tem mapeamento. O que o SO vai fazer? Desde for, a CPU chama o sistema operacional, aí o SO vai ter que desalocar um espaço qualquer aqui, porque está tudo cheio. Ele vai, em geral, ele procura um espaço que está pouco usado por outros processos, pega aquele bloquinho, grava no disco, eu não posso perder o que está lá. Claro que não. Tem coisas andando no sistema, né? Gravo no disco, libero o espaço, e aí faço um mapeamento novo, desaloco esse mapeamento aqui, ou seja, tiro isso da tabela de páginas, esse aqui, e faço um novo mapeamento, daqui para cá. E a execução, então, é retornada. Aí sim, o programa que está querendo aquela posição lá, de memória, vai ser reexecutado. Né? Não o programa, mas aquela instrução específica vai ser reexecutada, e aí eu vou conseguir chegar lá, tá? Naquele endereço. Tudo bem? Isso é o que a gente chama de page for, tá? Beleza. Uma das formas de controlar essa questão da ausência e da presença da página mapeada virtual física é um bit chamado presente ausente. Aqui, ó, bit é 0. Se esse bit na tabela de páginas, e nós vamos entrar daqui a pouco, na próxima sessão aqui, ó, tabela de páginas. Esse bit estiver ligado ou desligado, é o suficiente para eu saber se aquela página ela está presente ou não na página, no frame, como um frame físico, na memória física, tá? Então, eu marquei em verde aqui para vocês terem... tudo que está em verde aqui significa aqui no texto que eu estou falando de falta de página, certo? É um exemplo da falta de página, tá? Está entendido a historinha da falta de página? Estando entendido, aí a gente vai olhar agora como é que isso acontece na tabela de página, o que é a tabela de página. Obrigado pelo feedback. Gabriel, Daniel, legal. Então, obrigado. Isso aí. Agora, olha só, o que é a tabela de páginas? Vamos direto para a figura, né? Aqui, ó. Essa figura aqui eu mostrei na aula anterior, eu lembro. Não detalhei, eu acho, né? A gente já está no final. Mas está aqui essa figura. Deixa eu ampliar aqui. É claro que vocês observaram que eu estou usando mais de um material aqui, né? É o que é mais conveniente para explicação, tá certo? Então, essa aqui é a forma que a MMO funciona, né? MMO é aquela paradinha lá, né? Que está ligado no CPU, certo? Que faz por hardware essa tradução toda. Vamos dar uma olhada. Deixa eu ampliar aqui e ver se cabe. Maior é melhor, né? Espero que esteja visível. Bom, olha só. De baixo para cima, tá? Análise de baixo para cima. Essa parte aqui, ó,
é o endereço virtual, certo? Uhum. Didático, vou tentar ser mais didático, colocando essa figura aqui também, e eu vou chavear entre elas, aqui, tá? Então, o endereço virtual, como eu disse, esse da esquerda, e aqui é o frame, os frames da memória física. Tá, voltando para cá. Esse endereço enorme aqui, ele é o endereço virtual de entrada. Então, quantos bits tem aqui? Para contar, né? Tem que contar. Tem que contar. Não, mas aqui, ó. Quantos quadradinhos desse tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, né? O professor serve para essas coisas também. Então, 16 aqui, beleza. O que eu estou fazendo? Eu tenho 16... aqui está blocado em 4K, por isso que dá 16 endereços possíveis aqui, né? Bom, se está dando 16 endereços possíveis, quantos bits? 16. Opa. Não, vamos devagar? Aqui, Vamos ó. devagar. O total aqui é 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tudo bem. Eu induzi o erro, vocês, tá bom. Tá? Mas, ó, são 16 bits no total aqui, porque 2 elevado a 16 dá quanto? Tem que saber de cabeça essas coisas. A gente de computação tem que saber de cabeça. Quanto que é 2 elevado a 16? Vergonha não saber. Ah, tô brincando. Olha só os 4 primeiros bits. Vamos lá, vamos focar nos 4 primeiros. Né? Os 4 primeiros bits, eles determinam qual a página virtual. Os 4 primeiros bits, nesse exemplo, determinam qual a página virtual. Quantas páginas, quantas entradas na tabela que eu tenho aqui? Agora está visual, de 0 a 15. Então, eu tenho 16 entradas na minha tabela de páginas, certo? Eu já estou falando de paginação, viu, Raniel? Você perguntou logo no começo. Então, olha aqui, ó, tem 16, nesse exemplo, eu tenho 16 entradas na tabela de página. 16 entradas na tabela de página. Bom, por quê? Porque o número de bits que está endereçando as páginas é 4. 2 elevado a 4 é 16. Beleza? Então, 4 bits. Bom, isso vocês sabem. Claro que sabem. Então, 4 bits eu tenho condições de endereçar 2 elevado a 4 endereços. Uhum. Né? Tudo bem. Então, aqui eu já entendi por que tem 16 entradas. Né? Por que agora... Por que não? Mas aqui na sequência dos outros bits tem mais 12, ó. Tá vendo? 12 bits. Esses 12 bits, eles são, depois de mapeada a tabela, encontrada qual a página virtual, ou melhor, qual o frame correspondente à página virtual, eles são copiados aqui no endereço físico de saída. Esse aqui é o endereço físico de saída. Repare que o endereço físico de saída tem quantos bits? Pode contar, gente. Não tenha vergonha. É só contar os quadradinhos. Quantos quadradinhos tem aqui? 5 segundos. 1, 2, 3. 15, né? 15, é. Não sei se vocês estão contando, não estou vendo vocês. Então, ó, aqui tem 15 bits. Quanto que é 2 elevado a 15? Vai dar quanto? 2 elevado a 15 dá? 2.768. Quanto que é? 32.700. Não é? Então, pensa só, que 32K, Uhum. não é isso? Essa aqui é a parte física da história. Essa aqui é a parte virtual da história. Nessa figura, essa aqui é a parte física da história. Qual é o tamanho da parte física? 32K. É. Qual que é o tamanho da parte virtual da história? 64K. Quanto que é 2 elevado a 16? 64, cara. 64K. Quanto que é 2 elevado a 15? 32K. Então, eu estou saindo de um endereço de 16 bits. Tá vendo aqui?
total, né, 16 bits, e estou entregando o endereço físico de quantos bits? 15. Certo? Então, esse é o fundamento da MMU. Agora, como é feito? Os 4 primeiros bits aqui, ó, estão endereçando a, a página. Então, são 16 possibilidades aqui. Acho que eu não preciso fazer isso, né, gente? Vocês imaginam, né? Qual que é a primeira possibilidade? 0, 0, 0, 0. Depois, 0, 0, 0. 0. Não é? Não, 0, 0, 0. 0, 0, 1. É. Enganou isso aqui. A terceira possibilidade, 0, 0, 1, 0. A quarta possibilidade, 0, 1, 0, 0. Eu não vou continuar isso. Aí é demais. Tá bom? Então, aqui, ó, essa aqui está representando uma delas. 0010. Ó, 0010 corresponde à página número 2 aqui. Ó, que é a terceira possibilidade. Certo? Uhum. Porque, gente, é bit. Bit, vocês sabem o que é bit. 2 elevado a 4, 2 elevado... É por isso que é potência de 2, né? A gente está falando de tabela de página, potência de 2. Né? Nosso mundo aqui é binário. Então, beleza. Esse endereço é o endereço virtual. Então, primeiro passo, pego os 4 primeiros bits, acho a entrada correspondente, achei a entrada. Aí, o que está escrito aqui? O que é esse primeiro? Esse primeiro bloquinho. Tem duas informações. 110 e aqui tem 1, sozinho. Esse primeiro aqui corresponde ao quê? Ó, 110. Corresponde ao quê, gente? O que vocês acham? O endereço da parte física? Exato. Ao frame. É o endereço do frame. 110. Ah, professor, mas precisa disso? É claro, tá vendo essa seta aqui? Que aqui é uma questão mais didática aqui, né? Essa seta, né? É esse número 7 que aponta para cá, é esse número 1 que aponta para cá, ok? Esse número 4 que aponta para cá. Aqui, ó, nós estamos falando de bits agora. Então, esse 110, ele mapeia para o frame 110. Beleza? Né? E o resto? E do quarto bit para frente aqui, ó. Até aqui. O que é isso? É uma cópia desse bit aqui, ou melhor, desse restante aqui, vamos chamar assim, né? Do espaço de endereço. Né? Ou do endereço. É uma cópia, tá vendo? É igualzinho. Então, eu copiei quantos bits? Quantos bits 12. Foram copiados? 12. Está escrito aqui. Deslocamento de 12 bits copiado diretamente da entrada para a saída. Então, eu copiei 12. Né? Esse 12 é familiar? Nessa conversa de hoje, eu falei número 12. Onde que eu falei número 12? Vamos ver se vocês estão acompanhando mesmo. Vocês não estão. Eu não falei 12 agora há pouco, no início da conversa? Onde foi o 12 que eu falei? Ó, está projetado aqui o 12. Onde está o 12? Isso. Obrigado, Belo. Aqui não está escrito 12 em lugar nenhum. Mas ele acabou de escrever aí no chat. Era os... Oh, meu Deus. Era os que sobravam da memória virtual. Aqui, ó. Olha, no nosso caso, é parecido com essa segunda linha, ó. Quando eu digo parecido, é porque não é 2 elevado a 32, tá? Nosso exemplo. É 2 elevado a outra coisa. Vocês vão pensando que coisa, tá? Essa é a outra perguntinha. Mas olha aqui, ó. Blocos de 4K. Não são blocos de 4K que nós estamos falando? Aqui. Cada bloco tem 4K. Confere? Então, vou voltar lá. Blocos de 4K. Número de blocos possíveis. Por que é 2 elevado a 20? Porque é 32, que é o total do espaço de endereçamento virtual, que está propondo aqui, né? Menos 12. Então, eu tenho 2 elevado a 20 blocos.
E, portanto, 2 elevado a 20 entradas na tabela. Não entendi ainda, professor. Tá bom, vamos ver aqui, ó. Se eu fosse pedir para vocês fazerem essa mesma tabela aqui, com as informações do exemplo que eu estou usando para ensinar, tabela de páginas, né? Quantos o espaço meu de endereçamento virtual é 2 elevado a quanto? 16. É? O espaço de endereçamento virtual é 2 elevado a 16. Quanto que é 2 elevado a 16? 64, cara. 64. A minha memória é muito pequenininha, vamos combinar. Isso aqui é do tamanho da memória do meu primeiro computador, como eu brinquei para vocês o dia atrás. Ah, não, meu primeiro computador tinha menos, tinha 32K. Né? 2 elevado a 16, eu consigo mapear 64K de memória virtual. Então, eu vou voltar aqui. Estou insistindo, viu, gente? Estou insistindo. Aqui eu colocaria 2 elevado a 16. Confere? Naquela figura lá do Tannenbaum. O meu bloco é de 4K. Beleza, vou voltar de novo. Aqui o bloquinho de 4K, ó, 0 a 4, 4 a 8, 8 a 12. Voltar na tabela de novo. O número de blocos é, portanto, quanto? 2 elevado a 4. 2 elevado a 16 menos 12. Então, o número de blocos possível é 2 elevado a 4. É isso mesmo, né? Tem confusão. 2 elevado a 4. Vamos ver se é? Vamos de novo. Onde que eu estou? Aqui. 2 elevado a 4 é o número de blocos possível. Aqui, ó. Quanto que é 2 elevado a 4? 16. 16. 0 a 15. Por isso que eu tenho 16 entradas na tabela. 2 elevado a 4, 16. Então, 16 entradas na tabela. Aqui, ó. 4 por quê? 1, 2, 3, 4. É o índice da tabela. É como se fosse um índice da tabela. Para eu apontar qual a página que eu quero. Legal, né? Por consequência, o número de entradas na tabela, acabei falando já, né? É o mesmo, né? 2 elevado a 20. Nesse caso, no nosso caso, 2 elevado a 4. 16 entradas na tabela. Legal? Uhum. Esse primeiro... Gente, vocês podem me interromper, viu? Eu repito tudo outra vez. Não é porque eu estou gravando, que... Não. Tá? Eu falo tudo de novo. Ou algum ponto, alguma coisa específica, viu, Ranieri? Se você quiser, viu? Você perguntou no começo, todos, né? Então, aqui, ó, dito isso, né? Entendida essa parte, olha aqui, ó. Página virtual igual a 2 é usada como índice dentro da tabela de página. A tabela de página, ela é estruturada, né? Claro, ela tem, cada entrada tem uma estrutura. Nessa figura, ela está simples. Ela tem um endereço aqui, que é o endereço do frame, tá vendo? Esse endereço, gente, já é um endereço físico, tá, do frame. E ele tem um bit a menos, nesse exemplo, em relação a quantidade de bits usada para endereçar a página, né? Tem 3 bits. E esse cara aqui, ó, essa última coluna está representando se o bit presente é ausente. Para que serve o bit presente e ausente? Eu falei lá atrás um pouquinho, vocês lembram? Para falar se ele tá na memória, no frame lá. Para checar se a página que eu quero, quem? O virtual. O endereço virtual quer uma página no físico. Se a página que eu quero está lá, na memória RAM. O 0 significa que não está lá. E o 1 significa que está lá. Então, nesse exemplo aqui marcado, ó, esse endereço virtual mapeia para esse endereço físico aqui, 110. Tanto que está aqui 110, ó, lá em cima, tá? E o 1 significa, ok, tá lá. Então, beleza, se tá lá, vamos embora. Vamos lá. Mapeei para cá e vou lá, pá, direto à memória física. E acho o conteúdo que eu quero e manipulo da forma que eu quiser. Certo? Agora, se não estiver, aí acontece aquela discussão que eu já apresentei para vocês. Acontece a falta de página. Page full. E se acontece a falta de página, aí essa instrução, a CPU chama o SO, faz o trap, como eu já falei, chama o SO, aí o SO vai ter que cuidar desse probleminha aí.
a página correspondente não está lá na memória física. Se ela não está lá, aí eu tenho que fazer todo aquele processo que eu já disse para vocês, né? Tem que ir lá, trocar o mapeamento, pegar a página física e levar para o disco, né? Depois, como eu já disse, trocar o mapeamento, né? Colocar o mapeamento correto para fazer um novo endereçamento e a instrução é reexecutada. E aí sim eu consigo acessar, né? Estamos indo bem, gente? Sim. Beleza? Posso seguir? Isso aqui dá muito pano para manga, viu? Ixi, muito probleminha para resolver, muito exercício. Só essa parte aqui. Professor, Pois não, menino. esses 12 bits aí que a gente tá copiando aí, eu não entendi o que eles servem. E que ele tá representando com esse número aí que tá aí? Ele está representando de forma mais direta, assim, Daniel, ele está representando justamente o endereço que eu quero. É o próprio conteúdo, vamos chamar assim. Conteúdo não é o conteúdo da memória, mas o endereço em si. A gente tem que entender que o endereço, a quantidade de bits total, nesse exemplo aí, é 16, né? Isso significa que eu consigo endereçar na 2 elevado a 16, como a gente já falou, 64K no total da memória virtual, né? Essa é uma técnica, simplesmente uma técnica, né, onde se eu determinei que o bloco é de 4K, então necessariamente eu vou ter 4 bits, como a gente já falou, né, para endereçar cada entrada aí em 64K, né? Os 12 é o complemento, é todo o endereço final que eu preciso. E isso é parte da técnica usada. Não sei como eu vou explicar isso, mas a técnica empregada é essa. Mas talvez a sua dúvida, acho que eu estou entendendo assim, a sua dúvida, porque, por que tem nesses 12? Né? O que é que está nesses 12? Você pode entender que os 12 bits, nesse exemplo aí, né? Isso pode variar. Os 12 bits, eles são o endereço efetivo, sabe? Eles compõem já o endereço efetivo do que eu quero acessar na memória física, tá? Dentro do próprio bloco lá, né, imagino. Mas os 12 sozinhos também não conseguem. Repare que eu preciso dos 3 iniciais aqui, né? Falando do frame. Tá vendo aqui? Né? Então, na realidade, Daniel, é uma técnica usada para eu pegar todo o meu espaço de endereçamento, que são 16, e uma parte dela eu estou usando, ou uma parte dele, né, do endereço, eu estou usando para cuidar desse mapeamento, né? Desse tabelamento, etc. Os 12 fazem parte, você pode pensar assim, e é correto, eles fazem parte do próprio endereço que eu quero acessar lá no frame. Entendi. Certo? Espero que sim. É porque isso, como a gente fala no nível baixo demais, de bits, assim, né, então fica um pouco difícil de visualizar. Mas, de novo, quando eu falei lá falei aquele exemplo de uma variável e um programa, né? Uma variável e um programa precisa acessar a memória. Claro, ela tem um conteúdo que é armazenado na memória RAM. Para eu acessar aquele conteúdo da memória RAM, eu vou endereçar 16 bits. E 4 são usados para o mapeamento. E os 12 compõem lá, junto com o físico, o conteúdo que eu quero efetivamente. Tá? Deixa eu seguir aqui então. Tá, isso aqui é um pouco para frente. Deixa eu pegar aqui a sequência vou pedir ajuda aqui aos universitários. No caso aqui, o autor do livro, né? Então tem toda essa discussão, viu, gente, aqui em amarelo. Essa parte em amarelo é aqui relevante dentro da minha fala, tá? Exatamente. Entrada de página. Ah, sim. Então, tá bom. O que eu tenho aqui? Eu tenho essa figura, né? Que representa a tabela inteira. Tá aí a tabela toda, para um universo pequeno, né? De 16 entradas, está tudo colocado. Agora vamos olhar dentro de cada célula dessa, né? Dessa tabela aqui, cada linha dessa. Então, se eu fizer um zoom, né? Aqui em cada linha dessa tabela, eu vou encontrar algo assim, ó. Tá? Então, o que tem na tabela? Ó, ficou maior um pouquinho. O que tem nessa tabela? Tem
Cada linha da tabela tem o page frame number, ou seja, o número do frame. Claro, né? Porque senão eu não vou conseguir chegar lá. Então, eu vou colocar aqui também. O número do frame, qual dos dois que é o número do frame? Aqui, nessa versão simples. Os primeiros 3. Os 3 primeiros aqui, né? Os 3 primeiros bits aqui. Na linha 15, 000 é o frame. No exemplo aqui usado, cadê? Na linha 2 aqui, ó, na página 2 aqui, né? Em decimal, é claro. Aqui tem 110 é o frame number, ou seja, o número do frame. Beleza, então voltando lá. Então eu tenho o número do frame na tabela de páginas. Existe um bit chamado presente e ausente. Lembram? Uhum. Ele vai identificar se o frame correspondente ao que está aqui, ó, no page frame number, está lá na memória física ou não. Porque pode ser que ele não esteja. Que não esteja, porque não está sendo usado e tal. Aqui é 1, indica que ele está. 0 indica que não está. Você vê a complexidade que é um sistema de computação, né, gente? O nível de detalhe, né? Então, aqui, ó, é essa coluninha aqui, né? Vocês estão vendo aqui. Nesse exemplo aqui, 1, eu já disse, ele indica que o 10 é o frame cujo endereço é 110, está lá na memória. Beleza. Vamos em frente. O próximo bit, eu estou lendo da direita para a esquerda, vocês já perceberam. É porque é curioso, mas poderia estar invertido aqui para ser mais didático, né? No livro. Mas vamos lá, da direita para a esquerda. O próximo aqui é um bit de proteção. É comum determinadas áreas de memória serem protegidas em relação à leitura e gravação. Então, você pode ter um processo que está fazendo acessando uma área de memória e que precisa ser protegida, né? Para evitar que outro grave lá. Uma área de memória, por exemplo, o próprio SO é um exemplo, né? A área de memória do próprio SO é protegida. Outros processos não podem acessar a área de memória que o SO usa para o seu próprio funcionamento, né? Apesar que esse exemplo ele não usa necessariamente paginação, né? Não necessariamente, mas vocês podem entender como um exemplo, né? Então, aqui eu posso ter read, write, esse tipo de coisa. O próximo bit, esse modificado, né, modified, também é um bit 1 ou bit 0. E esse eu vou ler com vocês aqui. Aqui, ó, bit de proteção, eu acabei de falar, né, é o tipo de acesso permitido. O outro bit é o bit modificado, que também é chamado de dirt bit. Alguém sabe aí na sala o que é dirt? Significa dirt, numa tradução aí do English? Português? Terra, sujeira. Sujo, né? Sujo. Alguma coisa que lembre que está sujo. É um bit que indica se uma página está suja. Estranho, né? Uma página modificada. Então, o que acontece? Eu já falei para vocês que a página, o frame, no caso, pode ir para o disco, não é assim? É o caso lá do bit de presença e ausência, né, da página. Então, quando o frame não está na memória física, é o presente ausente. Né? Então, ele indica ausência. Quando o frame está na memória física, presença. O modificado é um pouco diferente. O que acontece? Você está ali com o seu... Voltar àquele exemplo do programa, eu vou deixar aqui, e aí vocês vão lendo também enquanto eu falo. Vocês lembram lá do exemplinho lá da variável, né? Para ser bem didático aqui. Tentar, né, pelo menos. Tem lá uma variável de uma linguagem de programação, na C, variável A. Declaro A, int A. A recebe 1. Beleza? Um programinha. A recebe 1. Bom, você tem o conteúdo 1 lá gravado na área de memória correspondente à variável A. Beleza? Aí, seu programa continua e tal, né? E vamos assumir que essa posição de memória que está gravado o conteúdo 1 corresponde a uma página. Só para ficar mais fácil de entender, a uma página. Então, o número 1
o número 1, que é o conteúdo da variável A recebe 1, está lá no endereço de memória, e que corresponde a uma página, a um frame, para ser exato, um frame. Tá bom, aí o programa está rodando e tal. Em algum momento, um outro processo precisa usar um frame. E identifica esse frame aí que estava o conteúdo 1. Certo? E eu vou lá e uso esse que estava o conteúdo 1. Por quê? Porque eu não usei recentemente. Eu não fiz nenhuma operação na variável A no programa. Espero que vocês estejam acompanhando. Agora, pode ter um caso diferente. Imagina um programa em C, você está um programa e tal, que você faz assim, A recebe 1. Aí depois tem outras operações, outras funções dentro do programa, o programa vai rodando e tal. Em algum momento você faz A recebe A mais 1. Certo? O que aconteceu com o conteúdo da variável A? Obviamente foi incrementado para 2. Né? Teve uma mudança, não teve? Claro. Suponha que você conseguiu fazer essa mudança e que a página correspondente a esse valor da variável A está lá na memória física, aí você mudou, o 1 passou para 2 e gravou na memória física. Memória RAM, tá? Gravou lá, 2. Como é que ficou o dirty bit dessa página? Né? Eu mudei o conteúdo de 1 para 2 no meu programa. O dirty bit, ou seja, esse aqui, né, correspondente à página, né, era 1, passou para 2. Então, eu ligo esse dirty bit. Ou seja, eu alterei o conteúdo naquela posição de memória, na memória RAM. Então, qualquer alteração que aconteça, o processo está rodando e a memória RAM está sendo alterada, o dirty bit liga. Ele ativa. Então, indicando que aquela página, aquela memória lá, aquele frame específico lá na memória física, memória RAM, sofreu mudanças. Né? Para que será que serve isso? Alguém pode falar? Para que serve eu controlar se a página da memória, lá do frame, né? Lá no frame, na memória física, mudou ou não? Eu tenho que ficar controlando. Ele modifica lá no disco, né? Quando ele voltar pro disco. Para ajudar o algoritmo de substituição de página, que a gente vai ver lá na frente. Uhum. Então, há algoritmos e eu acho que vocês já estão sacando, há algoritmos que existem para com critérios, para eu decidir qual a página, né, vai ser substituída. Ou, mais especificamente, qual frame vai ser substituído. Né? Porque a gente substitui frame, ou seja, página física. Né? Então, eu tenho que tirar alguém, jogar no disco, para quê? Para liberar espaço para outro que está querendo ser mapeado, para outro endereço virtual que está sendo mapeado. Então, sujar o bit aí nessa brincadeira de bit sujo aí, é porque o bit clean, né, que é outra situação, ou seja, 0, significa que o algoritmo pode substituir à vontade aquela página, sem ter que gravar no disco antes. Tá? Então, eu vou fazer uma leitura aqui para ver se ficou claro. Esse bit, ele é usado aqui, ó, né? Nem está em amarelo. Esse bit assim, tem importância, de valor, né? Quando o sistema operacional decide to reclaim a page frame. O que é to reclaim? Quando ele precisa daquela página, daquele frame, tá? Então, quando o sistema operacional precisa de um frame, precisa recuperar ou usar o espaço daquele frame, aí vai perguntar se a página foi modificada. Olha a confusão, eu vou abrir um parênteses aqui, viu, gente? Vou parar um pouquinho. Olha a confusão aqui com o termo. Tá vendo aqui, ó? If the page. Tá? Vou dar uma paradinha aqui na explicação para dar uma. Olha aqui. If the page. O que ele está querendo? Que page é esse que ele está referenciando no texto? É a física nesse caso, eu acho. É a page frame. Tá? Então, na leitura, aqui o texto está em inglês, eu admito, mas mesmo o texto em português, provavelmente está traduzido assim. Se a página tiver sido modificada, tá? Que página é essa que o autor está referenciando? É o frame, tá?
Não é a página virtual, não é do endereço virtual. Então, atenção, né? O cuidado com essas expressões. Porque Tem que ver o mistura, contexto. claro, é isso aí, tem um contexto. Então, mistura muitos termos. Então, page frame, virtual page. Né? Então, vamos lá. Se a página não tiver sido modificada, que página? Frame. Ou seja, se o bit é dirty, ela deve ser escrita de volta no disco. Então, o SEO vai ter que gastar um tempinho a mais. Então, na hora da substituição, eu vou ter que pegar o frame, gravar no disco. Portanto, libero o frame para depois eu fazer aquele remapeamento do page for, da falta de página que eu já mostrei para vocês. Tá? Se não tiver sido modificado, ou seja, clean, né? Então, isso pode ser simplesmente abandonado. Ok. É aquele exemplo que eu falei. Se você atribuiu A recebe 1 no programa, e isso ocupa um frame, se eu precisar daquele frame e a variável não mudou, ok, eu posso substituir. Tá? Não tem problema nenhum. Aí vamos seguir aqui. Aí tem esse bit de referência, referenciado. Esse bit também é usado para os algoritmos de substituição de páginas, tá? É chamado de bit referenciado. O que é um bit referenciado? Se a página, no caso, o frame, foi referenciado ou não. Às vezes, você não tem referenciado muito aquela página, aquele frame. Então, o frame está lá alocado, e o tempo passa, o processo vai rodando e tal, e ele praticamente não é mais usado. Então, se ele não é mais usado, ele é candidato a sair, para que outro entre no lugar. Tá? Então, aqui está o texto. Ó. Páginas que não têm sido usadas, né, são as melhores candidatas que páginas que têm sido usadas. Né? Então, aqui o termo em inglês aqui, that are. Né? Então, as páginas que não têm sido usadas são melhor candidatas que as páginas que têm sido usadas. Então, esse bit tem um importante papel em vários dos algoritmos de substituição, que nós vamos estudar ainda, tá? Então, eu preciso decidir, né, se a página sai, se a página não sai, se ela fica, né? Então, esse bit é importante, tá bom? E, por fim, acho que acabou, né? Ah, e tem aqui uma parte de caching, que é para aumento de desempenho, e está relacionada à tabela de páginas, tá? É isso aí. Então, muito bem. Tá, beleza. Pessoal, você vê que é um assunto com muito detalhe, né? Muito detalhe. E eu quero saber se a gente está indo num ritmo bom, que eu estou focando em vocês três, tá? Meu foco agora é vocês. Esse material vai ser visto por outras pessoas, mas o meu foco é vocês aqui que estão na sala. Tá indo bem? Alguma pergunta assim, bem mais ou quer uma repetição do que eu estou falando? Estou bem tranquilo aqui, como sempre. Eu acho que tá tranquilo. Então tá. Opa. Right. Eu sempre demora uns segundinhos para abrir aqui, né? Eu queria saber quantos bits era o seu PC. Boa pergunta, Daniel. Rapaz, ele tinha. Aí agora você está me forçando a barra aqui. Mas na época, forçando a barra da minha memória agora, não é da memória do computador, não. Deixa eu contar. Foi anos 1980, 85. Então, 1986, para ser preciso. Quando eu consegui comprar um computador chamado CP400, na época. Se você bater no Google aí, você vai ver ele muitíssimo, né? O pessoal aí tem museu. Lá no Museu do Instituto de Informática, nosso tem um CP400. E essa época eram de computadores de 8 bits, Gabriel. Então, eu, por exemplo, fiz a minha faculdade, eu me formei na UFG, em Ciência da Computação, e na época a gente usava computadores, eu entrei na universidade em 1987. Faz tempo, né? Ano que vem eu completo 30 anos de bacharel. Pensa.
Aí, o que acontece na época? Nós tínhamos computadores de 8 bits. Por quê? Os PCs, lá nos Estados Unidos, em 1980, 1981, e a história conta, é fácil encontrar material que conta essa história, os computadores eram 8 bits. Então, eles conseguiam fazer esse mapeamento aí, que a gente está discutindo aqui, ou melhor, endereçar a memória de no máximo 8 bits. Então, aí você faz a conta. 2 elevado a 8, você já fez a conta, né? 8 bits, cara. É muito pouco, é 16K. Na verdade, era 16K, né? É isso mesmo? Me ajudem. Eu estou aqui em tempo real. 256. Não, mas os computadores eram de 8 bits. Então, eles chegavam a isso, mas era muito pouco. Era pouca memória. O que eu tinha, aí lembrando agora, o que eu tinha, que era um CP400, ele tinha 2 versões. Era o de 16K e o de 64K, me lembro. A versão que eu usava, nem unidades de disquete ela tinha, né, essa versão. Então, era muito pouca memória. A entrada e saída, pra você ter ideia, a entrada e saída era feita com fitas magnéticas. Então, usada aquelas fitas cassetes, que já são antigas hoje, né? Pouca gente usa, quase não tem mais, né? Sabe com as fitinhas, né? As fitinhas pequenininhas, colocavam num gravador, e aí aquilo era o I/O, o armazenamento era aquele, além de um tecladinho e tal. Mas o meu computador tinha 16K. Era 16K. Eu acho que eu já falei 60. Eu vou até checar isso. É muito pouco. É muito pouquinho. Muito pouca coisa. Vamos seguir aqui. Me fez voltar no tempo, hein, cara? Voltando bastante agora. Tabela de páginas, MMU, estrutura da tabela de páginas. Aqui, esse conjunto de slides ele é interessante porque ele tá em inglês, é do próprio autor, mas ele resume bem tudo que eu estou falando, tá? Tabela de páginas. Tá. Vamos avançar um pouquinho, então? Vamos seguir. A gente tem um tempinho para ficar... Vamos aqui. Bom, tá bom. Mas, olha só, tudo isso que a gente já entendeu, só para vocês entenderem aqui o total desse conteúdo de memória, viu, gente? Eu estou passando rápido só para mostrar lá na frente, ó. Aqui, ó. Não. Aqui, ó. Só para dar um panorama. Essa seção 3.4 do livro chama Algoritmos de Substituição de Páginas. Tá? Então, aqui a gente vai entender os critérios para tirar uma página da memória RAM, gravar no disco, e depois recuperar uma memória, uma página, ou melhor, um frame, um bloco, né, lá do disco para a memória RAM. Então, também tem essa operação toda, tá? Essa operação toda, ela tá aqui, ó, tem uma figura que eu gosto. Vou mostrar ela para vocês aqui. É uma figura simples, que mostra claramente isso aí que eu acabei de falar. Olha aqui. Essa aqui, que é outro recorte de material que eu montei para vocês aqui. Olha só. Tá? Antes de eu ficar falando demais, vocês olham. Tá vendo aqui do lado esquerdo tem tabela de páginas em cima, tabela de páginas embaixo, né? Do lado direito tem memória principal e o disco, memória principal e o disco. Disco, assim, memória secundária. Olha o que é o page4, né? Então, tem o endereço virtual. Esse bit de validade aqui é aquele bit, como esse material já é um outro material que eu recortei para mostrar para vocês, esse bit de validade corresponde a qual bit que a gente discutiu lá naquele outro material. Né? Se a página é válida ou não. Exemplo qual é? Bit de presença, ausência. Não é esse não, viu, Gabriel? Esse reference bit que você está falando, ele ajuda estou vendo no chat, né? Ele ajuda na decisão de qual página substituir. É verdade, nós vamos usar ele daqui a pouco, mais tarde, tá? Não necessariamente hoje, mas em outro momento. Mas esse bit de referência, ele ajuda a identificar qual página eu vou tirar, o critério. Agora, o processo do page4, o que é o page4? Como é que eu identifico o page4? Através do bit de presença-ausência. Uhum. Lembram? É o bit presença-ausência. Que aqui aquele, ó, esse aqui, ó, presença-ausência. Esse outro recorte está chamado de bit de validade. Olha lá, se ele é 0, dá um page4. O que significa o page4?
significa lá, que eu vou ter que pegar uma página do disco, de alguma maneira, fazer um page in, colocar na memória principal. Né? A gente vai discutir isso, os algoritmos que fazem isso. É isso aí. Agora, para eu fazer o page in, aí eu vou precisar desse aí que você falou, viu, Gabriel? Do reference bit. Porque para fazer um page in, eu vou ter que olhar para a memória principal e achar um espaço para colocar essa página que está faltando. E ao procurar por um espaço, aí eu vou ter que usar algum critério para tirar alguém daqui e colocar a página que eu estou deslocando do disco para a principal. Aí eu vou precisar desse cara aí que você falou, do reference bit. No caso aqui, deixa eu ver, quando o bit de validade é 1, ou seja, o presença, aquele bit presente, ausente, né, lá do Tannenbaum. Quando ele é 1, ok. Então, eu simplesmente faço um mapeamento pela tabela de página e chego lá direto. Não preciso de ir lá no disco. Tá? Essa figura aqui, ela é mais intuitiva, né? Ela é mais bacana para identificar o que é, afinal de contas, page for. Né? Tá bom. Dito isso, eu quero agora, para a gente continuar aqui, eu quero falar um pouquinho sobre, já que a gente já entendeu o processo, né, do que é a tabela de páginas, de como funciona esse mapeamento. Eu quero tocar num ponto aqui que é complementar a esse, tá? Não muda muito, não muda o assunto, mas aí tem uma questão que a gente não pode. Isso aí. É uma questão que a gente não pode ignorar, que é o tempo que tudo isso leva. Nós estamos falando de sistema operacional que está lidando com N processos, centenas talvez, né? E por que não milhares? Né? Isso é conforme o seu sistema. E cada operação dessa, eu estou falando de acessar um bloco de 4K, tá? E, de novo, eu estou falando 4K, mas 4K não é o único tamanho que existe, não, tá? 4K é para a gente facilitar a nossa conversa. Então, imagine, eu vou pegar uma memória e ficar bloquear em 4K e toda vez que eu precisar de acesso, eu preciso acessar 4K, né? 4K, toda hora. Você entende que é toda hora? Todo momento? Toda hora não, cada nanosegundo, talvez. Eu tenho que ir lá, 4K. Não, tabela de página. Tá, mapeia. Tá, faz toda aquela discussão. Então, o que isso traz? Isso traz uma diminuição no quê, hein? Olha o termo em inglês. Hã? A velocidade, né? Aqui o título aqui está em inglês, tudo em inglês, está speeding up paging. Aqui a ideia é que, tá bom, essa paginação, speeding up, assim, essa velocidade tem que ser alta, mas como fazer para essa velocidade ser razoável, pelo menos, né? Speeding up aqui é aumentar mesmo a velocidade, né? Então, a discussão aqui é a seguinte, como é que eu implemento isso? Né? As possíveis implementações dessa memória virtual e dessa paginação. Então, está dividido em duas discussões aqui. A primeira, o mapeamento dos endereços virtuais para o endereço físico deve ser rápido. Acho que é fácil de constatar isso. Isso não pode ser devagar. Se isso for lento, está perdido. A gente não estaria nem aqui agora usando os computadores. Se fosse lento a ponto, né, de prejudicar o desempenho do sistema e tal. 2, uma outra premissa, né? Se o espaço de endereçamento virtual é grande, large, né? A tabela de página também será grande. Então, isso é um problema, né? E aí eu volto aqui, ó, naquele outro meu recorte aqui, ó, esse aqui. E essa discussão a gente já passou por ela de alguma forma, né? Então, o espaço virtual é o tamanho do bloco. Ora, se o tamanho do bloco ele cresce, ele é maior, eu tenho menos entradas na tabela. Tá. Se o tamanho do bloco é menor, eu tenho mais entradas na tabela. Foi isso que eu falei? Repetir? Quanto maior o bloco, menos entradas na tabela. Quanto menor o bloco, mais entradas na tabela. Mas, de qualquer forma, de qualquer maneira,
Se o espaço de endereço é grande, a tabela tende a ser grande também, né? Olha aqui, 2 elevado a 20 não é pouca coisa, considerando que tem 2 elevado a 32 endereços. Nesse exemplo da segunda linha. Não é pouca coisa, né? Então, levando em consideração isso, vamos apresentar algumas questões aqui, né? Toda hora eu tenho que fazer referência à memória. Tá vendo? O tempo todo. O tempo todo. E algumas vezes, muitas ou mais referências por instrução. Então, aí vem uma provocação aqui do autor do livro, né? E eu estou propondo aqui o estudo dirigido mesmo no texto, né? Se a execução de uma instrução leva, digamos, 1 nanosegundo, tá? A procura por uma página, pela tabela de ou a procura na tabela de páginas deve ser feita em menos de 0,2 nanosegundos, para evitar que o mapeamento seja um grande o quê? O que é bottleneck? Espero que vocês saibam. Aqui, ó, essa palavrinha que está separada aqui, ó, bottleneck. Pimenta, né? O funilamento. Bottleneck neck é pescoço, né? Gargalo. Isso aí, gargalo, muito bem. Neck e pescoço, bottom é garrafa. Então, pescoço da garrafa. É um gargalo, né? Por isso que chama bottleneck. Porque, assim, gargalo, porque a garrafa daqui, todo mundo sabe que é uma garrafa, aí tem o gargalinho, né? Ora, então você está, em algum momento, você está espremendo, né, as coisas. Então é uma provocação que ele faz. Se uma instrução leva 1 nanosegundo, a instrução, A recebe 1, isso é uma instrução, no nível alto de programação, né? Digamos que lá no nível lá da CPU leve 1 nanosegundo, uma atribuição. Ora, procurar na tabela de páginas, fazer toda aquela confusão que a gente discutiu, segundo ele aqui, tem que ser feito em pelo menos, tem que ser feito em menos de 0,2 nanosegundos. Senão, eu vou ter um gargalo grande. Tá bom. Então, esse é um ponto que a gente não pode esquecer, né, que isso acontece em sistemas operacionais, né? Aí você fala o seguinte, digamos que eu tenho uma tabela de 4K. O tamanho da página de 4K, certo? Eu tenho um espaço de endereço de 32 bits. Beleza. E tem 1 milhão de páginas. Certo? Vocês estão vendo que é 1 milhão mesmo, né? É só fazer a conta. Quanto que é 2 elevado a 32? Pô, tô enchendo a paciência de vocês hoje, né? Fazer a conta. Eu não quero aqui fazer conta agora o tempo todo. Mas 2 elevado a 32 dá 1 milhão. Em números redondos vai dar 1 milhão. Então, o que acontece? E aí, eu tenho 1 milhão de páginas. Num espaço de... no espaço de 64 bits, eu vou ter mais do que eu consigo contemplar. Quer dizer, o que é brincar aqui? Tá brincando. Eu não tenho nem condição de fazer essas contas aqui. Então, é muita coisa. Então, eu estou falando de números muito altos, né? 1 milhão de páginas no espaço de endereçamento, e continua, né? A tabela de páginas deve ter 1 milhão de entradas. And remember that each process needs a page table. E lembrando que cada processo precisa ter sua própria tabela de páginas. Aí é o que eu queria, né? A gente não pode passar numa conversa dessa sem lembrar disso. Cada processo tem a sua própria tabela de páginas. Eu não tenho uma tabela de páginas para o sistema inteiro, não é assim que funciona. Então, se cada processo tem a sua tabela de páginas, então cada processo vai ter que ser capaz de armazenar ali no seu contexto 1 milhão de entradas, uma tabelona. Tá vendo isso? Então, essa é a provocação, né? Eu tenho uma figura, eu mostrei para vocês numa aula anterior. Aqui, ó, essa aqui, ó. Essa figura mostra isso que o autor está falando ali. Tá vendo que o processo A tem o espaço dele e o processo B tem o espaço dele. Então, cada processo tem a sua tabela de páginas. Tá? Então, toda essa discussão que a gente fez aqui agora, para entender como funciona a tabela de páginas, você tem que lembrar que cada coisa aquela discussão toda no detalhe que nós tivemos agora
tem que fazer parte do espaço de endereçamento do processo, ou controlado pelo Process Control Block. Certo? Então, está gastando muito espaço do processo. Então, pode ter até 1 milhão de processos no sistema de 32 bits? Sim, por que não? Não, mas não 1 milhão de processos. Não sei, não estou entendendo a sua pergunta, né, Gabriel? Mas, sim, eu estou falando que eu posso ter 1 milhão de entradas na tabela de páginas. Não sei o que você entendeu, mas... Certo? A provocação do autor é 1 milhão, em números redondos, né? De entradas na tabela de páginas. Você pode ter até 1 milhão de páginas e cada processo tem a sua... Ah, sim, isso. Aí, se cada processo tem a sua individual, então 1 milhão de processos. Cada processo, se pode ter até 1 milhão de páginas e cada processo tem a sua individual. Sim. Mas digamos que eu tenha 10 processos. Cada processo teria uma tabela de páginas com 1 milhão de entradas. Certo? Isso. Isso aí. Então essa é a provocação do autor para criar essa discussão. Quer dizer, isso não pode ser assim. Não tem que ter algo mais aí. Eu acho que termina aqui essa provocação. Pois não, Daniel. Hã? Quer falar? Não. Tá bem. Aí, deixa eu me encontrar aqui. Quando o processo é disparado, o sistema operacional carrega os registradores. Agora eu estou lendo essa parte aqui. Quando o processo é disparado, started up, o sistema operacional carrega os registradores com a tabela de página do processo e coloca tudo na memória principal. Claro, porque a gente não pode esquecer, né, que tudo isso está na memória RAM. De algum modo, tudo isso tem que ficar na memória RAM. A tabela de páginas também fica na memória RAM. Claro, não tem outra memória do sistema, né? Então, de novo, ele continua provocando, né? Quando o processo é disparado, o sistema operacional carrega os registradores com a tabela de páginas do processo, taken from a copy, e pega uma cópia e mantém do sistema operacional, na memória principal. Tá. Bom, a desvantagem é que é muito caro. Aqui ele está falando que é muito caro se a tabela de página é grande. Não é caro no sentido de custo de espaço de memória RAM, né? Ok. Bom, tudo isso é para a gente falar de alguns resultados de pesquisa, né? E eu gosto de falar de pesquisa, é claro, né? Que melhoraram isso, né? E surgiu, então, uma ideia. Que aí eu vou falar para vocês a ideia, 24, acho que eu tenho uns minutos ainda, que é a memória associativa, que trata essa questão aqui, tá? O Gabriel caiu, então foi embora. A memória associativa, caiu mesmo. O que é a memória associativa? Vou direto na figura e aí eu vou explicando, tá? Imagine o seguinte, que eu tenho um hardware, tá? A solução passa por hardware, tá? Ela não passa por software. Apesar que a TLB, ou a memória associativa, também é implementada por software, tá? Mas deixa eu discutir primeiro a solução por hardware da TLB. Então, a solução por hardware é você manter uma outra tabela. Então, calma, né? Não se desespere, porque já foi difícil entender a tabela de página. Agora eu vou ter que entender mais uma tabela, que é a TLB. Só que essa é uma tabela implementada no nível do hardware que mapeia as instruções mais executadas no sistema. E como resultado de pesquisa, o autor levanta isso aqui, né? Eu faço questão de colocar aqui o ponto que ele fala isso, que é o seguinte, que foi percebido que, com o decorrer do tempo, né, de pesquisa, foi percebido que os processos, quando rodam no sistema, eles, em geral, são poucas os frames que são usados. Então, por exemplo, você roda o seu programa em C lá, vamos supor, vamos colocar de uma forma bem prática. Você faz um programazinho em C e roda ele.
a chance do programa, desse seu programa, que é um processo, né, rodando, usar áreas diferentes de memória é pequena. Ele geralmente usa sempre os mesmos. Um loop, um processamento mais centrado em determinadas regiões da memória, tá? Isso é baseado na observação por meio de pesquisa, já há um bom tempo atrás, tá? Isso é o que eu marquei aqui, ó. A solução, né, é baseada na observação de que muitos programas tendem, aqui, ó, to make a large number of references, ou seja, fazer uma quantidade grande de referências a número pequeno de páginas. E eu não tinha falado isso ainda. Então, quer dizer, na prática, os programas, quando rodam, eles referenciam poucos endereços. E não, not the other way around. Quer dizer, não vai dar para traduzir isso direitinho aqui, mas eles não ficam observando, os programas não ficam acessando outras áreas, outros referenciais, focam muito em algum número de páginas. Tá? Então, ele conclui, então, somente uma pequena fração das tabelas de páginas são pesadamente lidas, né? Heavily. O resto é muito pouco usado. Então, na realidade, a constatação de que tem poucas páginas que são usadas. A saída, então, na época, eu estou falando dos anos 1000, vou pedir uma cola aqui para o autor aqui, ele escreve aqui o ano, mas foi 1990, aqui, ó, eu passei rápido, viu, gente, mas aqui, ó, olha, nós estamos falando dos anos 1990 já, né? Na realidade, a TLB é dos anos 1980, mas depois, na sequência, ela foi evoluída e tem uma série de pesquisas, ele cita aqui, do gerenciamento da TLB, aqui, por software, no caso aqui, discutido em 1994, tá certo? Então, qual que é a saída? Para eu ser mais direto aqui com vocês. Aqui, ó, a saída é, vamos lá, um pequeno hardware. Então, esse pequeno hardware vai fazer uma nova tabela, uma tradução chamada Translation Lookalike Buffer. É uma espécie de buffer que vai ficar entre ali naquele passo da MMU ali, ele vai ficar entre a CPU e entre a MMU. Então, antes que a MMU possa fazer aquilo que nós já discutimos, tá? Entra essa TLB. É chamado de memória associativa também. Se vocês procurarem, tiverem interesse, esse termo aqui é bastante conhecido, memória associativa. Então, a figura 312 mostra como é que funcionaria em termos intuitivos, assim, né? Essa tabela. Como ela é por hardware, né? Então, aqui, tá aqui. Ela é rápida, né? Então, usualmente, ela fica dentro da MMU e consiste em um pequeno número de entradas, 8, neste exemplo aqui da tabela, mas raramente maior que 256. Olha o detalhe. Tem que ser pequeno, tá? E cada entrada vai conter uma informação sobre uma página, incluindo o número da página virtual, o bit, que é aquele bit de modificada, que eu já discuti aqui, já falamos, o código de proteção, read, write, execute, e o frame físico, no qual a página está localizada. Agora, importante demais vocês entenderem que não é um passo a mais que vai prejudicar, porque dá a impressão de que você tem a CPU. A gente já falou, espaço de endereço virtual, e daí a MMU vai ter que transformar no físico. A gente já falou isso. Pô, professor, você está me falando de mais uma coisa no meio, né, entre a CPU e a MMU? Sim. Só que, primeiro, é implementada em hardware, faz parte da MMU, e segundo, é muito pequenininha e concentra os frames que estão sendo muito usados. Isso já é uma constatação também de trabalhos de pesquisa na área. Já falei sobre isso. O programa rodando, o processo em geral gasta poucos, usa poucos frames, né, e não usa um grande número de frames, poucos frames, em geral. Então, a ideia é ter essa tabela no meio. Olha aqui. A página, como é que ela funciona? Ela tem uma coluna chamada página virtual, ela tem uma coluna chamada bit modificado, ela tem a mesma semântica do bit modificado lá que a gente já entendeu, tá? É a mesma semântica. Vai identificar se o frame foi modificado ou não. O bit de proteção, para que é esse aqui? Para a questão de fazer troca com disco.
né? O bit de proteção, read, write, executar, ou só de leitura, gravação e tal. E aqui o page frame. É quase que uma tabela de páginas, você está percebendo, né? É quase que uma tabela de páginas na sua estrutura. Só que bem pequenininha e concentrando os frames muito usados. Beleza? Aí ele mostra um exemplo aqui. Imagine um programa que esteja em loop. Aqui, ó. Loop. Que esses pens aí que usa, enfim, que se espalha, mas enfim. Que usa as páginas virtuais 19, 20 e 21. Tal que essas entradas na TLB tenham proteção de leitura e execução. Os principais dados que estão sendo usados, digamos, um array, daí fala o exemplo de um vetor, quando você faz um programa que tem vetor. O vetor, geralmente um vetor, vocês sabem, vocês programam. O vetor é um espaço de alocação, né, pré-alocado, que é trabalhado em geral de forma sequencial, né, alocação contígua. Então, os frames são sempre os mesmos. Então, se você faz um programa que tem um loop, que percorre um vetor, por exemplo, você estará usando muitas vezes nesse processo, mudando e tal, o mesmo conjunto de frames, que você está indo e voltando, é isso que ele quer dizer aqui. Você está indo e voltando nesses índices do array dentro do seu código. E que podem também estar relacionando aos mesmos frames, né, que são as mesmas áreas. Então, esse é um exemplo que ele tentou trazer para justificar e explicar, né, o uso da TLB, da memória associativa. Então, o que acontece? Quando o endereço virtual é apresentado para MMU, para a tradução, né, o hardware primeiro checa para ver se esse número de página virtual está na TLB, comparando com todas as entradas simultaneamente, ou seja, em paralelo. Como a gente está no nível do hardware, isso é possível fazer. Então, veja, antes que eu faça tudo aquilo que eu já expliquei, né, que a gente não trabalhou, antes que eu vá lá toda aquela transformação, vamos chamar assim, né, do virtual pro frame físico, primeiro eu vou olhar essa tabela aí, a TLB, para ver se, quem sabe ela não está lá. Se ela estiver lá, na TLB, então ok. Se ela está lá, aqui, ó, Virtual Page está lá, então eu já vou na Page Frame direto. Eu não faço todo aquele processo que a gente discutiu. Tá? Da tradução do físico ou melhor, do virtual para o endereço físico. É? Tranquilo? E aí eu faço um fechamento agora para a gente ir embora. Né? Depois a gente vai seguir a questão por software aqui também. E ele diz o seguinte, em casos, o interessante aqui é o que acontece quando o número da página virtual não está na TLB. Né? Se ela não estiver na TLB. O que acontece se ela não estiver na TLB? O que vocês acham? Page fault? Ainda não, né? Tem que checar a memória principal primeiro, né? Porque se não está na TLB, aí eu vou fazer aquilo que a gente já discutiu, né? Todo aquele processo, tal, né? Dos bits, mapear e tal, né? Então, mas ele diz o seguinte, a MMU detecta a falta e então faz uma procura lookup na tabela de páginas ordinária. Ordinária aqui é no sentido assim, comum, aquela, né? Então, a MMU detecta a falta e faz uma busca na tabela de páginas ordinária, aquela que nós estamos habituados. Ele, então, evicts como é que eu vou falar aqui? Abandonar, despejar, pôr para fora. Né? Então, ele então coloca, despeja uma das entradas da TLB e a substitui, retira, é isso. Então, o que o sistema vai fazer? Ele vai ter que rodar a procura na tabela de páginas, como a gente fez. Depois que ele faz isso, ele vai retirar da TLB uma entrada e vai substituir com a tabela de páginas que ele encontrou. Né?
Eu espero que eu esteja conseguindo. Tem muita informação agora, né? Mas como eu não encontrei na TLB, eu vou fazer o processo que a gente já entendeu. Vou lá achar na tabela de páginas o endereço físico, mapeei. Feito isso, o sistema vai na TLB, tira um deles que está lá e coloca aquele lá no lugar. Quer dizer, eu tô mantendo a TLB como se fosse uma cache. Acho que para entender, assim, entendo a É isso TLB que eu ia como uma espécie perguntar. de cache. Hã? Eu ia perguntar isso, se isso é parecido com a caixa. A TLB é uma espécie de cache muito rápida que mantém, é um resumo, né? Que mantém os frames muito usados. Então, toda vez eu vou perguntar, o TLB, tá aí? Tá, beleza. Pá. Não tá aí? Vai lá, faz o que tem que fazer, como a gente já discutiu. Encontrou, bota na cache. Né? Vocês podem entender, não está errado não, vocês podem entender TLB como uma cache super rápida, tá? Que vai fazer essa tradução muito mais rapidamente, né? O nome buffer já induz isso também, esse entendimento, né? Translation Look-Aside Buffer, tá? Muito bem. Aí, para concluir, né? Assim, o autor conclui, assim, se aquela página é usada novamente, em breve, né? A segunda vez ela já estará na TLB, ao invés de ser uma perda, né, um miss aqui, uma falta. Legal? Então é isso. Quando uma entrada é purgada é ótimo. Quando uma entrada é... aqui, ó, expurgate, né? Quando uma entrada é deletada da TLB, o bit modificado é copiado de volta para a entrada da tabela de páginas, né? Então, se por acaso a TLB tiver uma remoção de algum desses aqui, ó, a única coisa que ele faz depois usar o bit de modificado. Ele é copiado de volta na entrada da tabela de página. Por quê? Porque na tabela de páginas eu tenho todas as outras informações. Essa. Né? Então eu não preciso gastar esse tempo guardando essas informações aqui, ó. Imagina que eu quero deletar esse cara aqui, ó, da TLB, tá? Para abrir espaço nela. Eu não preciso perder tempo gravando o 20, o RX, o 38, porque essas informações já estão lá na tabela de páginas. Basta eu enviar esse bit aqui, ó, lá para a tabela de páginas. Então é mais rápido ainda. Tá? É isso, pessoal. Acho que tá bom por hoje, né? Muita informação. Ok? Como sempre, eu vou fazer a pergunta. Algo a considerar aí no final? Então, vocês estão ainda de pé aí, gente? Ou sentados, acordados? A joia, a Aniele se manifestou ali, Daniel também, Gabriel. Isso aí, pessoal. Tá bom. Quer dizer, na próxima, a intenção na próxima eu vou voltar um pouquinho nessa história da TLB, de forma mais rápida, para falar de como é que ela funciona para o software. É basicamente a mesma ideia, só que como é que tem as opções por software, tá? Aí nós vamos falar de memórias grandes, que aí eu tenho tabela de página multinível, mas vocês vão ver que é intuitivo, tá? A ideia é a mesma, só que expandida, tá? Para quebrar essas tabelas em múltiplas tabelas, tá? E na sequência, a tabela de página invertida, isso que faz parte do mesmo conteúdo. E aí, eu acho que na próxima a gente já fala dos algoritmos. Eu acredito que mais uma, mas a próxima, máximo com mais outra aula, eu vou fechar memória. E aí, de repente, a gente pode fazer uma aula, se vocês quiserem, assim, mais eu resolvendo um exercício, não sei se vocês... Pode ser útil também, né? Talvez resolvendo exercício para fixar, né? Pensar nisso, tá? Tchau, gente. Abraço, obrigado. Até a próxima. Obrigado, Daniel. Tá jóia, gente. Esse esforço aí é para vocês mesmo, viu? É para a gente estudar junto. Tchau, abração. Abraços a todos. Tchau.